Sagitarianos, bora lá para sua tiragem de eclipse. Na descrição do vídeo eu coloquei as informações a respeito dessa tiragem. Vamos lá então, carta 1 para Sagitário. Energia do momento presente. Como que Sagitário chega no eclipse, universo? A tiragem de Sagitário foi muito forte, a última que eu fiz aqui do Astro Oráculo, gostei muito. Como que Sagitário chega para o eclipse, universo? Como que Sagitário chega para o eclipse? Não virou. Como que Sagitário chega para o eclipse? Carta da vitória, mas ela vem invertida. Vamos tentar entender essa carta aqui. Em que energia que ela vem? Vamos lá. De fato, a tiragem anterior de Sagitário estava bem bacana. Eu fiquei bem animada. Pior é que eu tive a impressão na hora que eu perdi a tiragem. Eu falei, meu Deus, não acredito, você não gravou, é sacanagem. Mas deu tudo certo. E eu postei no início do ano astrológico. Clarifica pra mim a energia dessa carta vitória. Como que Sagitário chega? Carta 11. É a carta da justiça, certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, abri na página dela. Eu tenho a sensação, eu vou tirar mais uma carta. Eu tenho a sensação de que aqui você teve a vitória, que ela não veio invertida, mas que ela não veio pelos caminhos que você esperava. Ó. Você teve que abrir concessões, fazer parcerias, enfim, se sujeitar aí a algumas pessoas. Não sei ainda de exatamente que área que a gente está falando da sua vida, mas enfim, ela não veio exatamente como você queria, mas o fato é que uma justiça está sendo feita nesse sentido. E sim, a vitória, ela vai acontecer ou já aconteceu até o eclipse, né? Porque aqui a gente está falando da energia de como você chega no eclipse, um senso de sucesso, de missão cumprida aí com relação a algum assunto. Vamos entender agora a posição 2 para Sagitário. Em qual área da vida está faltando clareza? Ou Sagitário tem agido de tal forma, de uma forma que não é muito do livre-arbítrio dela, a pessoa está meio que aprisionada nessa área da vida, está sendo levada por padrões inconscientes de pensamento, crenças limitantes, né? O eclipse ele vai trabalhar nisso daí. De que área da vida de Sagitário nós estamos falando? Por favor, universo. Por favor, universo. De que área da vida de Sagitário nós estamos falando? Da casa de Sagitário. Casa dos horizontes expandidos, casa da ética, das viagens, do ensino superior, a casa onde você encontra os mestres, os grandes mestres da sua vida, ou que você é mestre de si mesmo, né? Vamos entender um pouquinho mais. De que forma, nesta casa, Sagitário está manifestando padrões inconscientes? Clarifica para mim essa tiragem, essa energia, oráculo, por favor. Clarifica para mim. O que mais a respeito dessa carta da casa 9? O que mais? Vamos lá. Escorpião. Investigue. Conhecimentos ocultos, será? Peraí. O que mais, universo? Clarifica para mim o que essa casa 9 está indicando aqui. Casa 5, a casa das paixões. Aqui me passa a impressão de o seguinte, dos hobbies, dos desejos, né? Talvez para algumas pessoas a questão do legado seja o assunto que o eclipse vai trabalhar, talvez para outras a questão das suas formações. Então, por que eu não fui estudar tal assunto? Por que eu não me desenvolvi em tal hobby? Ou por que a minha criatividade está tão bloqueada? Por que eu tenho
vontade de conhecer determinados lugares e nunca fui, enfim. Há uma sensação aqui, deixa eu pedir pra clarificar um pouco mais. Clarifica mais pra mim, por favor, essa questão da casa 9. As raízes. O que você tem que transformar, né, porque a Escorpião fala de morte, renascimento, transformação, são padrões que você traz da sua ancestralidade. São padrões da sua ancestralidade, talvez a respeito de carreira e estudos. Então, ou você veio de uma família, por exemplo, que é muito tradicional numa determinada profissão. Família de médicos, família de advogados, tá? Ou você veio de uma família em que o estudo, ninguém teve a oportunidade de fazer uma faculdade. E aí, sei lá, seus pais te cobram absurdamente, tipo, precisa da faculdade. Porque eles não tiveram essa oportunidade, então na cabeça deles isso foi o que faltou. Ou então, mais ainda, que você tem uma cobrança para que você siga a profissão da carreira da família, ou toque os negócios da família. Há uma questão aqui sobre estudos de longo prazo, estudos superiores, há uma questão de fé, tá? Há uma questão de fé aqui, porque a Casa 9 também fala das nossas religiões, das nossas crenças, que envolvem uma necessidade de transformação, de olhar para isso, olhar para as sombras e transformar. Tá? Para sua ancestralidade. Então, algo que você traz como herança aí da sua família. A casa 5 me fala das paixões, né? Então, talvez você tenha um outro dom, algum outro legado, uma vontade de fazer alguma outra coisa. E eu tô falando aqui de carreira por conta da casa 9 ter relação com o ensino superior. Mas a gente pode estar falando de muitas outras coisas, padrões éticos que a sua família traz e que estão em você. Né? Então, quando a gente fala de ética, por exemplo, que é um assunto de Sagitário, um assunto da casa 9, a gente pode estar falando da forma como a sua família olha para questões políticas, para a forma como a sua família olha para questões de gênero, para questões que são meio tabus, né? Porque Escorpião fala de tabus, fala de opção sexual, fala do sexo em si. Então, talvez haja um conflito aqui entre a tradição que a sua família já manifesta, seja de forma muito intensa ou não, e aquilo que você deseja. Né? A casa 5 fala das suas paixões. Vamos entender quais mudanças agora, posição 3, Sagitário precisa manifestar para tomar as rédeas dessa área da sua vida e então tomar as decisões mais acertadas, conscientes, né? Fazer aí as escolhas baseadas no seu livre-arbítrio e não nos padrões que você arrasta desde de que você nasceu, da sua infância, enfim. Se libertar de crenças pré-estabelecidas aí na sua mente. Vamos lá. Por favor, universo. Quais mudanças Sagitário deve promover para buscar tomar as rédeas da vida quanto a este assunto, a essa casa astrológica onde o eclipse pretende trabalhar? Vamos lá, universo. Uma carta. Por favor, Sagitário, fica comigo. Vamos lá. Por favor, universo. Uma carta. De livre vontade. Mais claro do que isso, essa casa 5 veio falar disso. Faça aquilo que o seu coração clama. Sagitário. Não se apegue muito. Olha, a carta 49. Lembrei da minha mãe. Minha mãe é sagitariana e ela gosta desse número. Lembrei dela agora. Render-se a um plano divino. Libertar as amarras à forma com que as coisas acontecem. Então, às vezes aqui, você quer que determinada coisa aconteça, você vai obter a vitória, né, tudo. Mas você não quer só a vitória, você não quer só a conquista. Você quer que ela aconteça de uma forma certa, de um jeito certo, num procedimento certo. Aqui fala de livre vontade, mas também de se libertar dessas formas, tá? Desses padrões. Render-se a um plano de vida divino. Libertar as amarras da forma, especialmente se algo não for o que esperava ou desejava. Deixar espaço para um feliz acaso. Se render a essas possibilidades do acaso. Que legal, gente. Eu tenho a impressão de que eu não tinha visto essa carta. Apesar de eu já ter estudado todas as cartas desse oráculo, então eu não sei como. A cor dessa carta me remete ao chakra laríngeo, que é o chakra da expressão da nossa alma, que é o chakra da garganta. Então, se você tiver a oportunidade, Sagitário, trabalhar com cristais de água marinha, nesses tons aqui, ó. Eu não dei essa dica em nenhum outro signo, mas agora eu intuí de dar, tá? Larimar. Desse lado ela tá mais escura.
São chaves, são pedras que trabalham nos campos aqui da topázio azul da nossa expressão. Vamos tirar mais alguma aqui, deixa eu ver qual oráculo. Vamos tirar um arcano maior para entender que ferramenta, Sagitário, qual arquétipo, qual ferramenta Sagitário pode buscar para se libertar então desse padrão inconsciente. Qual arcano maior, qual arquétipo, qual habilidade Sagitário pode buscar para desenvolver então essa livre vontade, receber os felizes acasos e tentar não controlar tanto as coisas e sair dessa eterna insatisfação quando qualquer coisinha não saiu como planejado. A estrela. É uma carta de aquário. Se curar, né? Se permitir ser curado, cuidado, tentar realmente deixar o controle das coisas, né? Respeitar a ordem divina, que muitas vezes pode ser caótica. A natureza tem a sua ordem, mas ela é caos, muitas vezes, né? Chove, fica tudo lamacento, cai raio, pega fogo na árvore, mas 15 dias depois você vai naquele lugar, a natureza se recompôs e ficou até mais fértil, né? Vamos tirar um conselho final aqui, com o oráculo Jardim da Expansão, complementando a carta da estrela, sobre quais habilidades Sagitário deve buscar, então, para se libertar desses padrões que buscam corresponder expectativas alheias ou expectativas dele mesmo, né? E acabam bloqueando sua criatividade, acabam bloqueando o seu verdadeiro eu, o seu ego, né? Tudo assunto da casa 5 ali. Despertar. Eu amo essa carta, olha que legal. Ela tem, olha a chavezinha pendurada ali, ela está abrindo o coração. Está despertando mesmo. Parece que Sagitário vai passar aí por um grande despertar, então, nesse eclipse. Carta 14, página 14, eu vou ler para vocês aqui. Pare de buscar, você já é. Perceba que esta menina está procurando entre tantas chaves externas, qual é aquela que abre a fechadura do coração sem sucesso. E como nós, quando estamos tentando despertar e pensamos, qual a chave que eu uso? Qual a fechadura que eu abro? Qual a ferramenta que eu vou usar para tal coisa? Se você observar a cartinha como um todo, o círculo que está em volta da cabeça dela é a chave. Ela totalmente é a chave. Vou botar isso aqui, ó. Sinta essa energia. Não tem um lugar específico. Não tem uma chave que você precisa pegar. Você é. Sagitário, você está sendo muito convocado aqui a se permitir fluir, a olhar para a vida com os olhos de uma criança, de certa forma, né? Em que tudo é motivo para alegria, né? Eu me lembro de uma vez que eu tava voando de avião e tava indo para um lugar e tava assim uma super tempestade, sabe? Um avião sacudindo e eu morro de medo de voar de avião, assim. Voo, não deixo de voar, então não é uma fobia, não é nada que me bloqueia, mas eu vou, tipo, praticamente sem dormir. E sacudindo do jeito que tava, nós estávamos indo para Curitiba, eu e meu marido. E aí, tinha uma criança atrás de mim, com a sua família, né, na fileira de trás, dizendo: uhul, papai! Eles entraram numa vibe ali de... Olha só. Tá, eu vou terminar o que eu tô falando. De que aquilo era uma grande montanha-russa. E a criança, quero mais. Aquela inocência, né? Claro que, assim, nem eu e nem ela, né? Nem a total inocência. Mas ela estava debaixo da proteção dos pais, então tá tudo bem. Mas nem o meu medo cego de tentar controlar uma coisa que eu não consigo controlar. Entende? E olha a carta que saiu. Childlike play. Brinque como uma criança. Incrível a energia, né? Ela não mente, como diz a Fabzitia do Astrologice. Ela não mente. Se conecte com essa mandala da geometria sagrada. Busque meditar olhando ou se lembrando das energias dessa mandala. Que ela trabalhe no seu campo e ela traga essa alegria dos felizes acasos. Para que você nunca se esqueça que todos nós, independente da sua religião, somos crianças no colo de um pai maior, né? E ele tem o controle de tudo. A gente tem a falsa sensação de que a gente controla as coisas na vida adulta, mas isso não é verdade. Nunca foi. Então se permita olhar um pouquinho para a vida com os olhos de uma criança. É isso que o eclipse vai trabalhar com você. Essa necessidade de cultivar esse olhar. É isso. Muito obrigada.